Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre arcadismo, nosso conteúdo de literatura. Nós já começamos, mas como a gente ficou como a gente está retomando assim as nossas aulas, então eu acho legal e interessante a gente conversar sobre ele novamente, né? Contextualizar para depois a gente dar aquela sequência no arcadismo no Brasil que a gente não trabalhou ainda. Então a gente vai falar aqui sobre esse arcadismo e depois uma outra aula sobre arcadismo em Portugal, para depois chegar ainda no Brasil, tá bom? Bom, o período do arcadismo, ele vai propor aqui a retomada dos valores clássicos. Nós vamos precisar muito aqui de falar de barroco, sobre o barroco, para nós falarmos de arcadismo também, tá bom? Então ele vai propor um retorno à simplicidade, à valorização da cultura greco-romana. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso contexto histórico, porque o arcadismo vai ter a luz, né? Vai ser iluminado pelo iluminismo, falando assim, tudo aqui no mesmo radical de palavras. O iluminismo vai propor aqui bastante reflexão para os nossos autores do arcadismo, e eles estão muito voltados para essa questão da liberdade. Os poetas querem ser livres, querem propor a liberdade, querem propor uma vida nova, né? Então, isso ainda vai influenciar aqui a Revolução Francesa, e aí eles querem, os poetas no nosso caso, querem reivindicar os seus direitos de cidadania. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre os nossos poetas. O arcadismo, o nome arcadismo não foi escolhido em vão, ele foi escolhido do mito de Arcádia. O mito de Arcádia tinha uma proposta, tem uma história na qual os homens estão vivendo no campo em uma vida muito simples, muito tranquila e muito pacata. Isso é o arcadismo. O arcadismo quer essa valorização da simplicidade. Então, por isso que a gente vai escolher esse mito para dar nome para o nosso período. Nós temos vários outros mitos da cultura greco-romana, da mitologia assim por diante. Mas eu preciso de escolher um mito que esteja de acordo com a proposta do meu período. Por isso, o mito de Arcádia. Então, a gente vai ter já pelo nome a valorização da cultura greco-romana. Lembra aquilo que a gente estudou no classicismo de 1500, do Renascimento? Volta tudo agora para a literatura. Então nós vamos ter aquele texto mais voltado para a impessoalidade, a contenção emocional. Tudo que foi trabalhado lá vem aqui para a literatura também. Então é interessante talvez vocês darem uma olhadinha lá no conteúdo de classicismo e renascimento, porque é a mesma coisa, tá bom? Nós vamos acrescentar algumas coisas aqui na nossa estética, vai ser a restauração da simplicidade. Vamos falar sobre barroco? Barroco, tudo é exagerado, tudo é intenso, porque as pessoas estão tristes, magoadas por causa dos conflitos católicos, a guerra a Lutero, as guerras, os conflitos causados, anglicanismo. Chegou agora um novo movimento de manifestar o cristianismo, que é o movimento da reforma, depois vem a contra-reforma. Olha, as pessoas estão sendo assim, levar uma onda de informações, de acontecimentos, e eles estão desequilibrados e fazem isso nos seus textos, fazem textos não desequilibrados, mas textos intensos, né? Aqui não, aqui a gente vai ter uma restauração da simplicidade. Restauração da simplicidade é um texto simples, com linguagem simples, lembrando que é uma linguagem simples de 1700. Nós vamos ter também o estilo de vida simples. Então não é só a literatura, mas é o estilo de vida. Como seria esse estilo de vida? Morar no campo, ter uma casinha simples, não pode ser um casarão bonitão, não. Tem que ser uma casinha de palha bem simplesinha para você deitar e ter um chãozinho ali para você dormir no fim do dia, tá bom? Então, a gente vai ter automaticamente a razão, que é um outro elemento que contrapõe o barroco. Tudo no barroco, já falamos agora, é movido pela religião. Aqui, não. Tudo movido pela razão. Nós vamos ter a ausência de elementos voltados para a questão religiosa, tá bom? Podemos afirmar que é um período antropocêntrico, tá bom? Sem nenhum problema. E aí, se eu tenho essa restauração da simplicidade, vou valorizar o campo. Tem muitos termos aqui da língua latina, fugere, urben, se escreve fugere com G, urben, mas o fugere urben é isso, eu saio da vida urbana para viver no campo. Se eu valorizo o campo, eu valorizo a natureza. Do que você vai viver no campo? Você vai ter os seus animais, você vai pastoreá-los. Então eu tenho essa característica do pastorismo.
Mas o que tem a ver pastorismo com a literatura? O eu lírico do meu texto, porque aqui nós estamos falando só de poesia, o eu lírico do meu texto é um pastor. E esse pastor está buscando ali elementos para poder fazer a sua vida, fazer a sua vida no campo de um modo simples, tá bom? Automaticamente eu tenho essa característica que é o bucolismo e bastante atenção nessa característica. Bucolismo significa viver no campo e ser feliz nele. Você é uma pessoa bucólica. Vamos pensar que você agora vai mudar da capital, você não mora mais numa capital. Não vale ir para uma cidade que não é capital, mas é uma cidade grande. Não vale. Você tem que morar numa cidade pequenininha, na fazenda, lá no meio do campo, porque você gosta. Não é porque você está indo lá porque tem emprego. Não vale. Você está indo porque você gosta, você ama o campo, você é bucólico, viver no campo e ser feliz nele. O bucolismo é a principal característica aqui do arcadismo, tá bom? Gente, o que vai acontecer com os nossos poetas? Como nós estamos com o Iluminismo, Revolução Francesa, buscando nossos direitos enquanto cidadãos, nós também vamos ter aqui várias características. Se eu escrever o meu texto e assinar o meu nome, vejam o meu nome, é Melquisedeque. Melquisedeque, eu vou ser facilmente identificado. Eu não posso ser identificado. Por quê? Eu estou escrevendo contra a coroa, contra a monarquia. O que a polícia da época vai me prender. Nessa época prende, manda matar, então eu corro risco de vida. Mas eu também não quero deixar de fazer a minha literatura. O que eu faço? Eu vou fazer a literatura, mas eu vou substituir o meu nome por um outro nome. E aí esse nome é um nome que ninguém vai conhecer. Nomes bem difíceis, é intencional que seja difícil, tá bom? Uma vez que eu substituí meu nome e é um nome difícil, aí agora eu posso fazer a minha literatura. Essa característica de substituir o nome, a gente dá-se, né? O nome dessa característica é pseudônimos pastoris, o uso dos pseudônimos. O que é um pseudônimo, então? A substituição do meu nome real por um nome fictício, para que eu não seja descoberto pela o que é a polícia aqui da época, para eu não ser preso e continuar fazendo a minha literatura, continuar fazendo a minha arte, tá bom? Então aqui é um panorama geral do arcadismo. Depois, em outras aulas, a gente vai falar sobre o restante desse período, como ele se desdobra em diferentes lugares, tá bom? Gente, é isso daqui que nós temos por hoje, né? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem pelo Instagram Prof. Melks. Um abração.